Imagina que um manual técnico super detalhado para construir máquinas voadoras cai no nosso colo. Seria. E não é um manual qualquer. Ele descreve tecnologia de invisibilidade, vigilância remota, mas a parte mais bizarra não é o que ele descreve, é de onde ele supostamente veio. Ah, sim. Não de uma startup de tecnologia. Não, mas de um sábio que teria vivido há milhares de anos. Seria um evento que mudaria o mundo. A prova de uma civilização antiga e avançada que a história simplesmente esqueceu. A grande questão seria: é real? Exatamente essa é a questão. Hoje, a nossa análise mergulha num dos textos mais bizarros e controversos que existem, o Vaimanika Shastra. É um texto em sânscrito que alega ser exatamente isso, um manual para construir os Vimanas, as lendárias máquinas voadoras das sagas védicas da Índia. Só que ele não foi encontrado numa tumba, nem escavado de uma ruína. A origem dele é muito, mas muito mais estranha. E a origem que o torna um mistério tão fascinante. A gente não está lidando com arqueologia aqui, mas com algo que parece mais, sei lá, uma sessão espírita. O texto foi, supostamente, canalizado no início do século XX. É isso que a gente vai investigar. A missão da nossa conversa é desvendar a origem enigmática desse texto, explorar as tecnologias que são impossivelmente avançadas que ele descreve e debater a grande questão. Estamos diante de um conhecimento perdido, de uma civilização ancestral ou de uma das fraudes mais espetaculares da história? É um quebra-cabeça perfeito. E para entendê-lo, não basta olhar para o que o texto diz. A gente tem que olhar para o homem que o trouxe ao mundo e o momento em que ele fez isso. A história por trás do manuscrito é tão cheia de reviravoltas quanto a tecnologia que ele promete. Ok, então vamos desvendar isso. A figura central de toda essa história é um homem chamado Pandit Subbaraya Sastri. Quem era ele? Bom, ele não era um cientista nem um engenheiro. Nem mesmo um acadêmico, era descrito como um brahmane pobre, um homem com uma memória fotográfica, quase um léxico ambulante, mas com pouquíssima educação formal. O que já cria um primeiro paradoxo, né? Como alguém com esse perfil poderia, de repente, começar a ditar um texto técnico super complexo em sânscrito clássico? E a história de vida dele, nossa, só adiciona mais camadas ao mistério. É uma biografia bem trágica. Ele perdeu os pais muito cedo, viveu na miséria, contraiu doenças de pele tão severas que foi forçado ao isolamento. Ou seja, ele era um completo outsider, alguém sem nada a perder, o que é um perfil psicológico interessante para quem alega ter recebido uma revelação divina ou um contato de outro mundo. Muitas vezes, essas experiências acontecem com pessoas que estão nas margens da sociedade. Exatamente. E essa suposta revelação acontece no momento mais baixo dele. Desesperado, Sastri foge para uma floresta com a intenção de acabar com a própria vida, né? É o fundo do poço. Isso, o fundo do poço. Mas lá, segundo o próprio relato, ele tem uma experiência mística. Ele encontra uma figura sobre-humana, um ser que ele chamou de Guruji Maharaj, que o teria curado com um simples toque e lhe concedido acesso a um vasto conhecimento. É o arquétipo clássico da jornada do herói místico. O sofrimento extremo, o isolamento do mundo e, no fundo do poço, a iluminação. É uma narrativa muito poderosa que a gente encontra em várias tradições espirituais. Sem dúvida. E depois desse encontro, Sastri volta à sociedade completamente transformado. Entre 1918 e 1923, ele começa a ditar de memória o que viria a ser o Vaimanika Shastra. De memória? Ele ditava em sânscrito para um escriba, G. Venkatachala Sarma, que registrou tudo em 23 cadernos. Mas aqui está o ponto mais crucial de todos. Sastri nunca, em momento algum, afirmou ser o autor. O que é uma jogada de mestre, seja intencional ou não. Ao se remover como autor, ele torna o texto quase imune à crítica sobre a educação ou a capacidade dele. A questão deixa de ser Sastri poderia ter escrito isso e passa a ser o antigo sábio Maharshi Bharadwaja realmente transmitiu isso através dele. É uma mudança de foco genial. Ele era só o canal, o médium. Ele afirmava que o verdadeiro autor era esse grande sábio védico Bharadwaja, que teria vivido milênios antes.
Então, a gente não tem um artefato antigo. Temos uma transmissão de conhecimento antigo. E é importante reforçar isso. Não existe nenhum manuscrito do Vaimanika Shastra anterior aos cadernos do Sastre. Ninguém jamais encontrou uma versão mais antiga. A alegação não é de descoberta, é de revelação mediúnica. E o texto só foi publicado com tradução para inglês em 1973 por um sujeito chamado G.R. Josiah, depois de passar décadas guardado, o que só aumentou essa aura de segredo. Exato. Isso nos leva direto para o coração do debate. De um lado, os céticos apontam um homem sem educação formal, que mal sabia ler e escrever na própria língua até a idade adulta, de repente compõe um texto complexo em sânscrito. É implausível. Certo. Do outro, os defensores dizem, claro que é implausível. É por isso que a única explicação é a que ele mesmo deu, que ele foi só um receptáculo para algo muito maior. E é aí que a gente tem que olhar para o conteúdo. Se a origem é inexplicável, talvez a tecnologia descrita nos dê alguma pista. Certo. O texto não se preocupa muito em explicar os princípios básicos do voo, como sustentação ou aerodinâmica, mas ele entra em detalhes impressionantes sobre o que esses vimanas podiam fazer, especialmente em combate. Quão avançadas eram essas supostas capacidades? Assustadoramente avançadas. Se a gente aceitar o texto pelo que ele diz ser, estamos falando de conceitos de guerra eletrônica e tecnologia furtiva que só se tornariam realidade quase um século depois. O manuscrito detalha 32 segredos ou funcionalidades. Vamos pegar um exemplo concreto. O texto fala de Gudha, a capacidade de se tornar invisível. Para quem está ouvindo, isso soa imediatamente como tecnologia stealth, né? Exatamente. Mas a comparação é o que torna isso tão estranho. A tecnologia stealth moderna é sobre desviar ondas de radar e minimizar a assinatura de calor. São conceitos que dependem de física do século XX. O texto, por outro lado, fala em usar a porção escura dos raios solares ou criar uma cobertura branca em volta da nave. O que isso quer dizer? Pois é. O que isso sequer significa? É uma linguagem poética para um princípio científico esquecido ou é pura fantasia disfarçada de ciência? Essa é a tensão central do manuscrito. E essa tensão continua. Tinha o Parashabda Grahaka. O que era isso? Essencialmente, um dispositivo para espionagem de áudio à distância. O texto o descreve como uma máquina capaz de capturar sons e conversas de dentro de outras aeronaves. E tinha também o seu equivalente visual, o Rupakarshana, um yantra fotográfico que podia obter uma visão de televisão do interior de um avião inimigo. É vigilância eletrônica em tempo real, supostamente concebida milênios atrás. Exato. Isso é impressionante. É o tipo de tecnologia que a gente vê em filme de espionagem. E não eram só ferramentas de vigilância, certo? Tinha também capacidade de combate. Sim, e bem específicas. O texto descreve o Sarpagamana, a habilidade de se mover num padrão de zigue-zague, como uma serpente, para fugir de ataques. É uma manobra de combate aéreo clássica. Nossa! E também o Pralaya, a capacidade de liberar uma fumaça destrutiva que causa um cataclisma, paralisando e deixando o inimigo inconsciente. São contramedidas táticas de guerra aérea. E para completar, o Sastro encomendou desenhos técnicos a um desenhista de uma escola de engenharia, T.K. Elapa, em 1923, mostrando os projetos de 4 tipos de vimanas. Então, por um lado, a gente tem conceitos tecnológicos que parecem prever o futuro. Mas, por outro, como esses veículos eram movidos? Qual era a fonte de energia? E aqui a coisa volta a ficar muito estranha. O texto propõe uma mistura exótica de fontes de energia: fogo, terra, ar, energia solar e eletricidade. A eletricidade, por exemplo, seria gerada por métodos bizarros como fricção, aquecimento de cristais e até o uso de cachoeiras internas na aeronave. Cachoeiras? É uma combinação de alta tecnologia com uma física que a gente não reconhece. E o mercúrio? Ele sempre aparece em teorias sobre vimanas. Sim, o mercúrio é mencionado como um componente crucial. Isso levou a especulações sobre um sistema de propulsão de vórtice de mercúrio, uma ideia que existe na franja da ciência. Como assim? A teoria, para simplificar, é que um vórtice de mercúrio superaquecido e girando em alta velocidade poderia, teoricamente, criar um campo antigravitacional.
Nunca foi provado e a maioria dos físicos considera impossível. Mas é o tipo de conceito que captura a imaginação, porque mistura um elemento antigo alquímico com uma ambição superfuturista. E essa física estranha não para na propulsão, né? Quando olhamos os materiais que o texto diz para usar, a coisa fica ainda mais bizarra. Parece menos um manual de engenharia e mais um livro de receitas de um alquimista. É nesse ponto que qualquer engenheiro aeronáutico moderno simplesmente fecharia o livro e iria tomar um café. A lista de ingredientes é desconcertante. O texto fala em usar coisas como pele de macaco, ossos de águia, espuma do mar. E os processos de fabricação são igualmente esotéricos. Descreve como misturar esses ingredientes vegetais, animais, minerais e cozinhá-los em fornalhas com formatos específicos de animais, como um sapo ou um leão. Parece mais uma poção da aula de Hogwarts do que engenharia aeroespacial. É uma linguagem simbólica, claramente. Mas a pergunta é, simbólica de quê? É um código para processos químicos e metalúrgicos reais que a gente não entende mais? Ou é só um misticismo para preencher as lacunas de conhecimento? Exato. Mas aqui está o contraponto. No meio dessa aparente loucura, o texto se torna incrivelmente sistemático ao falar de metais e cristais. Não é uma mudança de tom abrupta. É uma mudança de tom notável. De repente, a linguagem alquímica dá lugar a algo que se parece mais com um manual de metalurgia. O texto dá uma importância enorme ao Raja Loha, que se traduz como o rei dos metais. Não é um metal específico, mas uma categoria de ligas metálicas especiais, supostamente a base para a construção dos Vimanas. Então o texto ensina a criar esses metais. Sim, ele detalha processos para criar diferentes ligas, com propriedades muito específicas. Algumas resistentes ao calor, outras extremamente leves, outras eletricamente condutoras. E elas recebem nomes poéticos e descritivos como Vatamitra, que significa amigo do vento, para uma liga leve, ou Oshmapá, para metais que resistem ao calor. Isso soa muito mais científico. E qual o papel dos cristais em tudo isso? Eles também parecem ser fundamentais? Fundamentais, o texto menciona 103 tipos diferentes de cristais e lentes que poderiam ser usados no topo do Vimana. A ideia parece ser que esses cristais conectados a um dínamo elétrico e a uma rede de fios poderiam absorver, processar e utilizar a energia solar, talvez combinando-a com outras forças, para alimentar os sistemas da aeronave. Como um painel solar místico. Exato, um painel solar místico e multifuncional, capaz de alimentar desde os sistemas de voo até as armas. Então, de novo, essa dualidade. Receitas com ossos de águia e fornalhas em formato de sapo, lado a lado com um sistema detalhado para criar ligas metálicas avançadas e usar cristais para captar energia. Exatamente. E essa é a questão central quando se analisa os materiais. Essas receitas são códigos para processos metalúrgicos reais que foram esquecidos, uma forma de alquimia que, em sua essência, continha ciência de verdade, ou são pura invenção projetadas para parecerem autênticas e misteriosas? É uma pergunta que continua sem resposta. Então, o que tudo isso significa? Vamos tentar juntar as peças? De um lado da balança, a gente tem um texto que descreve tecnologias futuristas como invisibilidade, vigilância remota. Manobras de combate aéreo. Isso. Ditado por um homem que aparentemente não tinha como inventar tudo isso e que atribuiu a obra a uma fonte de milhares de anos. Uma ponta de evidência para um conhecimento perdido, talvez, de uma civilização antiga. Esse é o argumento a favor da sua origem não convencional. A estranheza do conteúdo e da origem seriam a prova de que não é algo comum, que não foi simplesmente inventado no século XX. Do outro lado da balança, temos um documento sem nenhum precedente histórico antes de 1918. Um texto que, convenientemente, ignora os princípios mais básicos do voo que qualquer inventor teria que resolver, mas que se enche de receitas alquímicas com ingredientes bizarros. Seria uma fraude brilhante, criada para capitalizar um interesse crescente no passado glorioso da Índia e na nova e excitante era da aviação. E essa é a análise cética, que o vê como um produto de seu tempo.
um ato de gênio criativo, talvez, mas não um eco de conhecimento antigo. O problema é que nenhuma das duas explicações é totalmente satisfatória. Ambas deixam pontas soltas. Então, talvez a pergunta é real ou é fraude não seja a melhor forma de abordar o Vaimanika Shastra. Talvez não. Independente da sua origem, o Vaimanika Shastra é um artefato cultural e psicológico fascinante. Pense no contexto. Ele surge numa Índia sob domínio colonial, num momento de intenso nacionalismo e de redescoberta de um passado védico glorioso. Ao mesmo tempo, o mundo estava absolutamente maravilhado com a nova tecnologia da aviação, os aviões dos irmãos Wright. Certo. O texto é um produto perfeito dessa colisão. Ele pega o orgulho do passado antigo e o projeta na mais excitante tecnologia do futuro. Ele une o antigo e o moderno de uma forma única. Precisamente. Ele pode não ser um manual prático para construir uma aeronave, mas nos diz muito sobre as aspirações e a imaginação de uma época. Ele força a gente a questionar os limites do conhecimento, da memória, da criatividade. De onde vêm as ideias? O que é conhecimento real? Essas são as perguntas que o texto realmente nos obriga a fazer. Isso me leva a um último pensamento. Talvez a verdadeira natureza do Vaimanika Shastra não seja a pergunta mais importante. Talvez a questão mais reveladora seja: por que a ideia de uma tecnologia ancestral perdida é tão poderosa e atraente para a gente até hoje? É uma excelente pergunta. Eu acredito que ressoa porque toca numa insegurança moderna fundamental. E qual seria? A suspeita de que a nossa civilização, com todos os nossos smartphones e avanços, talvez tenha perdido algo no caminho. Uma sabedoria, uma conexão com a natureza, um tipo diferente de conhecimento que não pode ser medido em laboratórios. A ideia de que eles sabiam de coisas que a gente esqueceu é ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. O Vaimanika Shastra pode não nos dar uma máquina voadora, mas ele nos dá um espelho que reflete as nossas próprias esperanças e medos sobre o que o passado realmente guardou e o que o futuro pode nos reservar.